Nova associação vai custear defesa em ações contra a liberdade de expressão. Advogados especialistas na defesa da liberdade de expressão lançam, na próxima quarta-feira, dia 23, o Tour da Voz, associação que vai financiar a defesa judicial de pessoas que tiveram a liberdade de expressão inibida, atacada ou censurada, especialmente fora dos grandes centros do país. O auxílio poderá ser solicitado por comunicadores, artistas, jornalistas e blogueiros que estejam sofrendo um processo ou investigação por causa de manifestação e que não tenham dinheiro para custear advogados. Nos casos em que a defesa já estiver constituída, será possível solicitar o suporte técnico da associação. A intenção do Instituto é fortalecer a liberdade de expressão, fortalecer os jornalistas, o comunicador, os artistas, as pessoas que tiveram liberdade de expressão de alguma forma violentada, e fortalecer a advocacia especializada nesse segmento do direito, porque essa é também uma área difícil e há pouca gente especializada, diz uma das fundadoras e diretoras do Tour da Voz e advogada Thaís Gasparian. Advogada Folha e especialista na defesa de profissionais da empresa, Gasparian destacou que a liberdade de expressão passa por um momento extremamente sensível no país, numa escala em que vem das manifestações de 2013 até o governo de Jair Bolsonaro, com o aumento da polarização, ataque reiterado à imprensa por parte de autoridades públicas e desinformações nas redes sociais. Em 2021, pela primeira vez em 20 anos, o Brasil entrou na zona vermelha do ranking mundial de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras. O país cai para a 111 posição, colocando a pesquisa que avalia condições para o exercício do jornalismo em 180 nações. Gasparian diz que a associação quer incidir principalmente nos processos judiciais contra veículos de comunicações e profissionais que atuam em pequenos municípios do país, prática que prejudica e inibe um trabalho fundamental para a democracia. A seleção de casos será feita por meio de um formulário disponibilizado na página da iniciativa a partir da data de lançamento. Nele deverão ser incluídos os dados para contato, informações sobre o conteúdo que está sendo questionado e o número do processo quando houver. A diretora executiva do Tour da Voz e a advogada Shalene Miwa Nagai explica que os recursos para custear a defesa são limitados, por isso serão priorizados processos contra profissionais sem condições financeiras, especialmente de grupos historicamente discriminados como mulheres, negros e LGBTQI+. Diante da falta de profissionais especializados em defesa desse processo fora do eixo, Rio, São Paulo e grandes centros urbanos onde estão as principais empresas de comunicação, o Instituto quer atrair advogados de outros estados e formá-los. A ideia é que a gente tenha advogados que atuem nessa área em todo o país, em todas as localidades, para que exista uma rede fortificada de pessoas defendendo a liberdade de expressão, afirma Charlene. Nós esperamos que, com essa remuneração, em primeiro lugar, a gente fortaleça a advocacia, forme mais advogados com interesse, especialmente advogadas mulheres, nessa área de liberdade de expressão, para com isso conseguir, inclusive, fortalecer o arcabouço jurisprudencial dos tribunais, diz Gasparian. O lançamento do Tour da Voz faz parte da programação do Festival 3i, com a mesa Defesa da Liberdade, da Defesa da Expressão Livre, que será realizada no dia 23 às 17 horas, com a participação de Gasparian e dos jornalistas Elvira Lobato, Juca Kfouri, colunista de Folha de São Paulo, e Alex Silveira, todos eles profissionais que já tiveram que enfrentar tantas ofensivas na esfera jurídica quanto violações ao exercício profissional. Silveira chegou a ser declarado culpado por ter tido o olho esquerdo atingido por uma bala de borracha disparada por um policial militar em São Paulo durante a cobertura de um protesto em 2000.
A disputa judicial durou 21 anos e terminou no ano passado, quando o caso chegou ao STF, Supremo Tribunal Federal, por 10-1. Os ministros decidiram que o Estado deve ser responsabilizado por jornalistas que são feridos durante a cobertura de manifestações. Silveira, que fazia a cobertura para o extinto Jornal Agora, do Grupo Folha, foi defendido pelo escritório de Gasparian e agora aguarda o pagamento da indenização. Hoje, estudante de oceanologia, ele diz que seria inviável arcar com os custos da defesa e elogia a criação do Tom da Voz. Traz uma situação maior de segurança aos jornalistas mais desprotegidos ou desassessorados, o que por si só traz um auxílio para a própria democracia em si, porque não são muitos os tipos de violação jornalísticas e comunicadores que muitas vezes mesmo eles não têm para onde correr. Kátia Brasil, cofundadora e editora executiva da agência Amazônia Real em Manaus, conta que ao longo de 30 anos de carreira já enfrentou de intimidações a milhares de mortes após publicar denúncias envolvendo autoridades numa época em que era mais difícil conseguir apoio diante dessas agressões. É muito importante que tenha no Brasil uma associação liderada por mulheres que possa ver a diversidade brasileira e juntar outras advogadas e advogar na região no país para defender o jornalista, diz. Cofundadora de Torna Voz e advogada especializada em direito penal, Laura Gasparian Traque afirma que nessa esfera é comum que as pessoas sejam investigadas ou processadas por crimes contra a honra em razão de manifestações feitas principalmente em veículos de comunicações e redes sociais. É uma análise que deve ser feita caso a caso, mas há critério que deve ser considerado e que tem relação com o direito à liberdade de expressão, afirma, citando que o próprio Código Penal exclui a tipificação no caso de manifestações críticas. O Torna-Voz deve atuar ainda como amicus curiae e se oferecendo para apresentar voluntariamente informações ao tribunal que possam ajudar na decisão de um caso sem estar diretamente ligado a ele. O Instituto se manifestou para atuar dessa maneira no recurso no caso de uma defensora pública condenada em primeira instância por difamação após conceder uma entrevista criticando a letalidade policial em 2016. Responsável pela defesa do advogado criminalista Guilherme Madir Rezende diz que o Instituto não foi admitido, mas que mesmo a atuação contribui para dar visibilidade e trazer luz ao debate, ajudando a assegurar um direito fundamental previsto pela Constituição. São advogados muito reconhecidos com opinião muito importante no cenário jurídico. Essa respeitabilidade e experiência aliada aos argumentos que contribuem para enriquecer o debate e, consequentemente, o exercício da liberdade de expressão legítima, diz Deuleste Folha Jus Plus. Receba no seu e-mail a notícia sobre o cenário jurídico e conteúdos exclusivos, análises, dicas e eventos exclusivas para assinantes. Asterisco, asterisco, asterisco.